Você trouxe Bíblia? Eu quero ler alguns textos com você, para que eu possa discorrer um tema aqui, um assunto que eu falei um pouco com os homens na última terça-feira, e essa semana eu precisei falar muito sobre essa palavra. Eu entendi então que hoje seria um culto muito importante dentro das quintas de renovação, para que a gente pudesse falar sobre organização. Repete comigo essa palavra, organização. Olha para o teu irmão, mas ele está com uma cara boa hoje, irmão. Não, dá uma olhada para esse irmão, veja que cara boa que ele está hoje. Isso, diga para ele, nosso Deus é um Deus organizado. Diga, o nosso Deus ama a organização. Isso, e eu preciso que você saiba que nenhum de nós acessamos oportunidades, acessamos coisas novas sem que as coisas sejam organizadas. Você pode ver, quando você conheceu Jesus, quando a palavra foi até você, quando você veio diante do altar, aonde quer que você reconheceu Jesus como seu Senhor, não é? Houve um quebrantamento em você. E o que aconteceu na sua vida? Você começou a colocar coisas em ordens. Alguns eram do vai da valsa, gostava da noite, gostava da bebida, alguns estavam mergulhados na prostituição, outros nas drogas, outros nos remédios, nas depressão da vida, e assim por diante, outros nas lacunas da enfermidade, não é? Então a palavra foi sendo lançada sobre você, sobre mim, sobre nós, e isso foi gerando em nós o quê? Ordem. O Senhor foi colocando ordem, organização na nossa vida, organizou nossos sentimentos, organizou as nossas emoções, organizou aquilo que na verdade estava desconstruído em nós, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, nos fez ficar firmados com os pés na rocha. É assim, e a partir daí Deus começou a fazer o quê? Liberar coisas sobre mim, sobre você. Mas infelizmente há um grupo de pessoas que talvez você conheça, que às vezes acham que ela tem que participar de um culto. Às vezes ela quer que a gente faça um culto específico. Tem gente que acha, por exemplo, que um casamento com problema, participando de um culto com casais, resolve o casamento. Não, ou participando de uma aula do Casados para Sempre, coloca tudo em ordem. Não, é um processo, é um ciclo. Assim como, por exemplo, a nossa conversão é uma decisão. Você precisa entender que cura é um processo. Repete comigo, cura é um processo. Eu não sei se você já machucou um dia, você já caiu, já ralou, e depois saiu aquela casquinha aí, para que aquela casca você pudesse tratar, ela tinha que ser tirada para você colocar o medicamento. Essa geração mimimi que nós estamos vivendo agora nos anos 2000 para frente, é uma geração que não sabe o que é mentiolate. Não sabe o que é violeta, ninguém sabe o que é andar escorrido de violeta, ninguém sabe o que é chegar na escola e aquela verga de violeta na perna, porque a nossa mãe quase que derrubava o vidrinho. Minha mãe está me assistindo agora, mas ela passava o vidrinho e aquela verga descia, escorria, e aquilo, a violeta para sair do corpo demorava uns 15 dias, irmão. O mertiolate daquela época, o bicho tinha cor, não era incolor como agora. Minha mãe soprava, eu pegava uma tampa de panela e ficava soprando, e eu tive sempre uns problemas. Gordo é complicado, né, irmão? Assa tudo, né? Então, eu tive uns probleminhas que era chamado por aí de cobreiro. Alguém já conhece essa praga, irmão? Alergia na pele para os mais frescos. Mas muito bem, cobreiro. E aí me falaram que esse cobreiro para sarar tinha que circular com caneta Bic. Eu vivia parecendo um tabuleiro de dama, irmão. Jesus amado, eu vivia marcado de tanto bicho que me pegava. Era um negócio maluco, não é? É um negócio estrondoso, um negócio. Então, uma geração que não sabe muito bem o que é esse tipo de sofrimento. Mas você sabe que quando você se machucava, eu contei tudo isso para falar do metiolato. Olha só que coisa, né, irmão? Mas essa geração não sabe, por exemplo, o que é ser tratado nesse lugar. E uma ferida, ela só vai ser cicatrizada se você arranca a casca, se você toca num lugar. Assim como as nossas emoções. Se você não tocar no lugar que dói, não há cura. Se você não tocar no lugar que te oprime, não tem como ser tratado. Infelizmente, é onde muitas pessoas fecham a porta do casulo. É onde as pessoas, na verdade, maculam a sua dor. E elas arrotam uma santidade, ou quando não, dizem para tudo, para todos e para tudo, está tudo bem. E não está doendo. E a gente precisa reconhecer que dói. Mas para que a cura possa vir, a gente tem que cavocar aquele lugar. Então é necessário que a gente compreenda que para que o fluir de Deus venha sobre nós, tudo precisa estar em ordem. Repete comigo, tudo
precisa estar em ordem. Talvez Deus chamou você aqui hoje simplesmente para você ouvir essa palavra ordem. Talvez para você ouvir só essa palavra organização. Eu gosto de falar muito disso. Falei um pouco com os homens, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Eu não consigo ver um Deus em crise. Eu não consigo ver o céu agora em pânico. Eu não consigo ver um céu desorganizado. Eu não consigo ver os anjos batendo cabeça, pena voando para cá, pena voando para lá. Eu consigo ver o crise no céu e o Senhor me preocupado. Como é que Ele vai resolver a minha causa? Como é que Ele vai resolver a sua causa? Como é que Ele paga o boleto amanhã? Não. Eu consigo ver um Deus supremo, poderoso, assentado no seu trono. E os anjos estão ali adorando o Senhor. Os 24 anciãos ante a face do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 Santo. Não há outra coisa a não ser uma ordem. E quando nós vamos lá para o Apocalipse, a gente vê o quê? A gente vê aquilo que o Senhor mostrou para o João. Vem dar uma olhadinha, João. O que vai ser a terra, o que vai ser a cidade santa, o que vai ser o lugar que vocês vão morar. Rua de ouro, muro de cristal. A sala do trono é como um mar de vidro. Você que é abastado, cheio de riqueza e de fortuna, que já fez muitos cruzeiros por aí, quando o navio chegou lá no alto mar e você olhou na sua janelinha, você saiu no camarote presidencial, aí você olhou para um lado, você olhou para o outro, água, aquela imensidão, água para lá, água para cá, não é? A sala do trono é um lugar imenso. Por quê? Porque tem espaço para todos. Porém, a sala do trono nos lembra que ela é transparente como as águas. Por quê? Só os puros, só os santos, só os organizados do Senhor estarão lá. E é por isso que o Senhor exige, cobra, instrui, ensina a mim e a você, para que a nossa vida seja organizada. Se é o seu caso hoje aqui, para que você seja renovado e alcance coisas maiores, que você coloque tudo em ordem em nome de Jesus. Coloca a mãozinha no ombro do irmão para ele não cochilar, porque ele está cansado, e fala para ele que o Senhor coloque hoje tudo em ordem na sua vida. Aí balança ele assim para ele acordar e fala que um estrondo de Deus venha como resposta sobre você, em nome de Jesus, amém? Se você não quiser abrir a sua Bíblia, tome nota do que eu vou ler, para que depois a gente possa construir e orar juntos sobre esses textos. Eu preciso te mostrar o que a Bíblia diz acerca da ordem do nosso Deus. Eu não poderia começar por outro texto, um texto famoso e conhecido de Mateus, capítulo 6, versículo 10, faz parte da oração que o Pai nos ensinou. Ele sempre nos ensinou que nada é meu, nada é seu, tudo é nosso. Repete isso comigo: nada é meu. Cutuca o irmão, fala: nada é seu. Faz assim a mãozinha para participar, fala: tudo é nosso. Isso, o nosso Pai é nosso. Então a oração que Ele nos ensina é justamente para nos fazer reconhecer que o que Ele faz para mim, para que através de mim possa fazer em outro também. E o texto de Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala comigo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que o Senhor está querendo mostrar a mim e a você? Que Ele deseja que uma porção da ordem do céu se estabeleça no mundo em que nós estamos. É por isso que Ele nos ensina a chamar. Aí, olhando para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Repete comigo: tudo seja feito com ordem e decência. Participe, o irmão do seu lado, e diga para ele: tudo o que você for fazer, faça com ordem e com decência. Por exemplo, quando você for lavar a louça, lave como se estivesse lavando ao Senhor. Quando você for fazer comida, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Amanhã, quando você sair da sua casa para ir na sua empresa, saia de lá, de casa para ir para a empresa, agradecendo o Senhor. E chegue lá e administrando as coisas do Senhor. Quando você chegar no seu local de trabalho amanhã, na sessão, no departamento, sei lá onde você trabalha, que você execute a sua função lá, como se você estivesse fazendo ao Senhor.
Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer assim, com ordem e com decência, transferindo ao nosso Deus a honra, a glória e o louvor. É por isso que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Romanos, disse: porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O que seria de mim, de você, de nós sem Ele? Débora ministrava aqui no intervalo de uma canção a outra, aquilo que nós vivemos alguns cultos atrás aqui de Isaías 40, os que esperam no Senhor renovam. E essa palavra esperar não é ficar sentado numa pedra contando história ou lamentando a vida, não, é fitar os olhos nele com confiança, sabendo que Ele já pelejou por mim e por você, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: quem espera no Senhor, fala para ele: renova. Isso, renova as suas forças. Então é necessário que nós façamos tudo com ordem e com decência. É necessário você compreender isso. Tudo que você for fazer, se você tem o hábito de fazer esse tipo de comentário: amanhã eu faço, mude seu discurso. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Existem coisas que você precisa fazer agora. Existem coisas que você precisa fazer já. E se você é daqueles que deixa tudo para depois, você não pode exigir nada de Deus para agora, porque para Ele você também não faz agora. Então é necessário que você tenha esse entendimento. Tudo com ordem e tudo com decência. Eu aprendi ao longo da vida, e isso não precisa da Bíblia para saber, é um princípio que você precisa carregar. Tudo que você precisa fazer, faça bem feito uma vez só. Porque quem faz bem feito na primeira vez, não tem que refazer. Há muita gente que vive cansado, muita gente que vive estressada, muitas pessoas, escute o que eu vou dizer, existem muitas pessoas que pagam horas extras nas empresas que trabalham, não porque tem trabalho demais, mas porque as pessoas que estão executando lá, não fazem adequado na primeira vez, e porque não faz adequado na primeira vez, tem que ficar refazendo. Isso rouba tempo. Que o nosso adversário não roube o seu tempo, mas que você faça tudo com ordem e com decência ao nosso Deus, amém? Próximo texto, Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim, olha que texto lindo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar? Vou ler nessa versão que está aqui, Lucas 14, verso 28. A gente já vai projetar lá aqui na tela para você acompanhar comigo. Lucas 14, verso 28. Só a gente ajustar, que eu fiz uma mudança na nossa versão, e a gente já vai corrigir. Lucas 14, verso 28. Ela vai projetar já aí, a gente já vai ler juntos. Eu queria que você lesse esse texto, porque ele é usual, mas muitas vezes a gente acaba se esquecendo. E tem muita gente que se equivoca muito na vida, e principalmente em propósitos que falam com o Senhor. Está aqui, ó. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Por exemplo, você está construindo uma casa maravilhosa, e para você construir aquela casa, você precisa fazer o quê? Um orçamento de tudo. E normalmente, mesmo fazendo o orçamento de tudo, qual é a palavra no final? Ai meu Deus, não vai dar. Por quê? Porque a gente acaba extrapolando um pouquinho. Mas é necessário que você sente e você faça conta, que você organize. É igual aquelas pessoas que têm dificuldade de controlar gastos. E aí, ela precisa jogar em alguém. Normalmente é no Satanás. A pessoa vai, compra demais, aí ela procura a gente para tomar conselho. Aí ela fala: pastor, eu preciso que você olhe por mim. Aí você pergunta: o que está vendo? Satanás está agindo. Aí você fala: mas que está agindo de que jeito, irmão? É porque o Satanás entrou lá em casa, e tudo que a gente ganha, a gente não consegue pagar nossas contas. Aí você senta com ela e você fala: vamos fazer um planejamento das finanças. Quanto é que você ganha? 25 mil. Fala para o teu irmão, recebe essa palavra, fala para ele. Mas aí, ele recebe 25 mil e gasta 32. Aí ele fala que é o Satanás, irmão. Não. O consumidor, o devorador é ele. Por quê? Porque compra o que não tem, compra o que não pode. E eu já falei disso aqui alguns cultos atrás, quando eu falei sobre a organização das finanças. Normalmente a gente quer comprar coisas para impactar pessoas que a gente nem conhece.
A gente quer mostrar para as pessoas que a gente possui, pessoas que às vezes a gente nem se relaciona. E para que se endividar para tentar mostrar para os outros o que você não possui? Tem gente que se perde no consumo, tem gente que não consegue botar as coisas no papel, e tem gente que muitas vezes também vota a Deus. Deus, olha, estou aqui diante do Senhor, ai, quebrantado, assim que luta as minhas guerras. Senhor, se o Senhor lutar a minha, se o Senhor lutar, pelejar minhas guerras, Senhor, a minha vida, aí faz um voto, Senhor, porque a partir de hoje vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Aí Deus dá, Deus abençoa, Deus peleja, Deus entra no arraial, destrói os inimigos, abate tudo. A primeira coisa que você faz é esquecer o voto que fez. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não se agrada do voto de tolo. E todas as vezes que você for votar alguma coisa, você de fato faça as suas contas. Então organize tudo quando você vai fazer um propósito, quando você vai edificar alguma coisa, quando você vai votar coisa ao Senhor, e administre as suas finanças. Essa palavra é para alguém. Diga para o teu irmão, administre melhor as suas finanças. Fala para ele. Fala para ele, que às vezes o devorador fala para ele. É você, isso, é você, né? A gente, quem gostaria, por exemplo, de todo dia poder ir comer no restaurante? Cada dia você vai em um. Eu também, nossa, eu tenho cara disso, eu tenho cara de restaurante. Olha como é que eu tenho cara de restaurante. Mas eu posso? Não posso. Então adianta eu querer ostentar uma vida para me endividar? Porque cartão de crédito é uma benção. Alguém precisa dessa palavra. Cartão de crédito é uma benção. Diga comigo, cartão de crédito é uma benção. E você sabe que é, porque você tem um que é pretinho. E o pretinho é limite free, né? Mas você sabe que eu costumo dizer que o cartão é de Deus, mas a fatura do Satanás, não é? Mas o cartão, quando você pega ele na mão, você fica empoderado. Fica ou não fica? Fica empoderado. Passa no cartão. Divide? Não, passa no cartão. Irmão, a gente fica empoderado com aquele negócio, mas uma hora a conta. Diga, participe, irmão. Ainda mais que está com uma cara boa hoje. Fala, a conta chega, irmão. Fala para ele, tudo que não se organiza, a conta chega. Então, muitas pessoas falam assim, ai meu Deus, fui surpreendido com um laço de inimigo. Não, você foi desatento e não se preparou para isso. Então, a partir de hoje, faça conta de tudo. E o último texto, eu quero ler com você, para a gente poder ir para a palavra, Marcos, capítulo 6, versículo 40. Marcos, capítulo 6, versículo 40. É um texto que eu gosto muito de falar dele. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Eu estou pegando só o texto base. Eu sei que você é leitor da palavra, depois você vai ler na sua casa. Esse texto faz parte de um contexto da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes de Jesus tomar os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos, na visão de Marcos, naquilo que ele escreve para nós, ele diz que o Senhor ordenou que fosse separado grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Ou seja, o Senhor não pode fazer multiplicação na vida de ninguém sem que tudo esteja em ordem. É uma necessidade nossa de compreensão. Talvez alguns de vós estão esperando alguma coisa em Deus. Às vezes, alguns de vós estão frustrados com Deus. Mas justamente você não acessou ainda, porque você não conseguiu colocar alguma coisa em ordem, áreas específicas. Muitas vezes alguns dizem, eu não consigo ser fiel, porque o inimigo não me deixa. Não, porque você não colocou em ordem, então você não consegue ser fiel com as suas finanças. Alguns não conseguem colocar em ordem as suas emoções, ainda estão presos nos sentimentos do passado, nas palavras que outrora receberam de alguém, ou de situações que macularam você, chatearam você, decepcionaram você, aprisionaram você. Alguns não conseguem colocar em ordem os sentimentos, e aí vive uma vida de montanha russa, uma vida não constante, uma vida não firmada, mas sempre oscilante. Eu não sei se você conhece aquelas pessoas que uma semana ela está bem, outra semana ela não está. Um dia ela está maravilhosa, outro dia ela não está. Ela acorda um dia que você pode abraçar, você pode beijar. Coincidentemente, dá uma olhadinha, porque pode ser a pessoa do seu lado. Porque tem dia que você olha para ela, ela fala, I love you. No outro dia ela está fazendo assim para você.
Por quê? Porque ela está inconstante, ela não consegue ser estabilizada. E quando você não coloca as coisas em ordem, Deus não pode multiplicar. E é a partir daqui que eu quero construir o entendimento para você nessa noite, para a gente orar. Eu peguei as fases de uma colheita, as fases de uma colheita abundante. É tão gostoso quando você assiste um vídeo de uma máquina colhendo grãos, ou de alguém colhendo frutos. Quando você vê nas rodovias os caminhões carregando o fruto daquilo que foi plantado, é tão maravilhoso você sair nas rodovias e você poder ver os caminhões cheios de alimentos, maravilhoso. Mas uma organização foi traçada ali, e para aquele fruto vir às mãos, as coisas começaram com muito fundamento. Então, quando você pega uma terra, tem um processo a se fazer, que é o processo de aração, de arar. E quando você coloca um implemento para arar, esse implemento tem a base de ir 20 centímetros dentro daquela terra. Ele começa a passar naquela terra, e às vezes endurecida, às vezes como se fossem rebocos ali, de tão surcada que ela está. E a hora que ele passa o arado, sai alguns torrões ali. Então não dá para lançar uma semente. Depois da aração, vem o processo da gradagem, que é uma grade que passa justamente para poder deixar essa terra mais livre, mais solta, mais fofa, para que na verdade algumas outras impurezas, algumas raízes velhas que ainda ficaram ali naquele processo do arado, né, seja desmanchado. Depois que essa terra está afofiada, pronta, vem um dos processos mais tremendos, que é a adubação. Vai se colocar o adubo para tratar, para matar as impurezas, as ervas daninhas, as pragas, os possíveis fragmentos que estão ali, que possam comprometer a colheita. Então entenda que ninguém colhe nada simplesmente porque jogou uma semente. Ninguém na verdade é abastado em alguma coisa simplesmente porque achou um punhado de semente, jogou ali e alguma coisa aconteceu e de repente no amanhecer de um novo dia tudo estava ali. Não, há um ciclo, há um processo. Depois de se adubar tem o que? A boa irrigação, a irrigação perfeita, tem uma dosagem adequada da água. Se você exagerar, você compromete a terra e anula o adubo. Então você precisa colocar num percentual adequado. E você sabe que existe uma planta que se você colocar em excesso água, você condena ela. E às vezes a gente acha que é simplesmente tulhar a água ali. Não, tem todo um processo para acompanhar. Depois de você irrigar, aí vem o ciclo do quê? Do plantio. E o plantio não é simplesmente jogar semente, é a escolha de uma boa semente. Repete comigo: escolher a boa semente. Então preste atenção, toda colheita é reflexo de uma semeadura. Tudo aquilo que você colhe, você está recebendo o fruto de uma semeadura. Ontem foi um dia muito emocionante para mim. Ontem eu fui rever um amigo de anos. Conheci ele em 1995, em Bebedouro, quando eu estava sentado na loja que eu gerenciava. Numa quarta-feira ele entrou na loja, olhou para mim e disse que Jesus me amava. Eu já contei isso para você por diversas vezes. Isso aconteceu 3 dias seguidos. No terceiro dia, numa sexta-feira, ele estava na porta da loja me esperando para me levar para o culto. A partir daquele dia, Jesus foi apresentado a mim. Conheci o José Luiz. O José Luiz, que era conhecido por mim como Zé Luiz. O Zé Luiz, que era o contrabaixista, guitarrista, violinista, autodidata em todos os instrumentos de corda. Um homem que adorava o Senhor com uma maestria fenomenal. Ele tem um violão com um contrabaixo conectado, um luthier fez para ele. Então ele tem a capacidade de tocar violão e contrabaixo ao mesmo tempo. Tamanho é o processo do cérebro dele na questão das notas musicais. Tudo que você der de corda para ele, ele toca. Cavaquinho, ukulele, tudo que você pode. Até se amarrar uma linha num pedaço de pau para ele, ele vai tirar um som. É o Zé Luiz. O Zé Luiz hoje é pastor. Zé Luiz é pastor numa cidade chamada Terra Roxa, bem no fundão ali, perto de Viradouro, Bebedouro. Segunda-feira eu recebi uma ligação de um amigo daquela época. Ele disse para mim: pastor Paulo, no culto domingo também agora é crente. Os meus amigos, tudo é crente. Os caras que me desviaram em Bebedouro, tudo é de Jesus hoje.
E aí ele disse assim, no culto ontem, levantaram um propósito de oração para o Zé. Eu falei, mas o que aconteceu com o Zé? Ele falou assim, olha, pelo que eu sei, o Zé está com câncer no pulmão. Eu falei, puxa, mas o Zé lutou com câncer tempo atrás, uns 6 anos atrás, eu soube, porque eu troquei mensagem com ele uma vez, e ele tirou um rim, porque o rim estava contaminado. E ele teve alta médica depois de um tempo, que estava o corpo tranquilo, mas agora foi fazer uns exames, e ele está com câncer no pulmão. Mas eu recebi aquela notícia, mas sabe quando eu recebi aquela notícia com um desejo de estar lá? Sabe aquele desejo de você estar no lugar? Aí eu disse para o meu amigo, falei, querido, eu vou te retornar amanhã. Amanhã eu estou cheio de coisas, tenho cu de homens aqui, eu não consigo, mas vou fazer de tudo para quarta-feira, dar um bate e volta. Eu falei, tá bom, eu aguardo uma ligação sua. E fui. O Dirceu organizou com ele, que é meu amigo lá, para que eu chegasse lá sem que ele soubesse. O Dirceu ia visitá-lo, não sabia que eu ia. Fizemos surpresa para ele. Oh, irmão, pensa que gostoso. A hora que ele chegou na casa dele, ele estava fazendo umas coisas na rua, ele chegou, disse, eu dei um abraço dele, falou, vim aqui te ver, mas eu vim trazer um presente para você. Aí eu saí, falei, cara, sou eu que estou aqui, vim aqui te ver. A gente chorou, a gente se abraçou, falamos das coisas do reino, orei pelo Zé Luiz. E aí eu mandei uma mensagem para o Zé Luiz, falei, Zé, que bom te ver hoje. Como foi gostoso, cara. Fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Aí, irmãos, hoje ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou assim, Paulo, você não faz ideia do quanto eu chorei ontem por causa da sua vinda aqui. Como me fez lembrar o que você fez por nós. Olha só, irmão. Olha o que ele falou. O que fez lembrar o que você fez por nós. Porque no pior momento da minha vida, você foi uma mão que Deus enviou para nos abençoar. Irmãos, ele foi a pessoa que apresentou Jesus para mim, que me fez sair das trevas para a maravilhosa luz. Mas só pelo fato de um dia eu ter feito algo para ele, ele carrega uma gratidão eterna para comigo, irmão. Irmãos, é tão maravilhoso quando você pode rever as pessoas e você vê o quanto você marcou a vida dela e o quanto ela marcou a vida da gente. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que lindo. Isso aqui que é isso? É resposta de uma semeadura. Um dia eu joguei uma semente, colhi e colho o carinho dele, e o que ele fez na minha vida, hoje ele colhe o meu carinho, colhe o meu amor. Eu creio que o Zé Luiz vai passar por uma intervenção cirúrgica, e não vai ser nada mais do que uma intervenção cirúrgica, porque é assim que nós profetizamos. Eu creio porque nós lançamos essas sementes de bênção sobre a vida dele, e eu preciso que você entenda, que a gente precisa vigiar os nossos lábios, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, porque aquilo que nós plantamos a gente colhe, e o meu desejo é que você colha frutos excelentes, mas plante boas sementes. Hoje, a tecnologia está tão poderosa, que quando você vai plantar soja, a soja tem a genética tratada, você compra sementes que não vão falhar. Você vai plantar milho, você compra milho com a genética do milho tratada, então você vai plantar e aquela semente não vai negar. Você imagina o que um filho de Deus como eu e você podemos fazer com boas sementes do céu na vida de tantas pessoas, e que você possa encontrar muita terra boa e você colha frutos excelentes em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga, quero semear na sua vida, porque essa é uma terra boa. Lança a semente. Depois de você lançar a semente, tem alguns cuidados básicos. Tem que continuar lançando adubos, tem que continuar tirando as possíveis pragas que possam surgir ali, para que no próximo ciclo você possa colher coisas poderosas. Entenda que então toda uma colheita, que todo transbordo vem de uma sequência de ordens. E eu estou direcionado no Espírito hoje, para ensinar você a colocar coisas em ordem na sua vida. Não deixa para amanhã. Se preciso for arrancar alguns sentimentos que te atormentavam, que te acusavam, principalmente do que você foi, muito bem, você foi, você fez.
você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas pelo Espírito, amém? Então, se o nosso adversário tenta condenar você, diga para ele quem você era, mas conta para ele em voz alta quem você é hoje, lavado e remido pelo sangue, chamado de filho amado. Elogie o irmão do seu lado e diga: você é filho amado. Então, se preciso for, organiza os sentimentos, organiza os pensamentos. Existem pessoas que ainda não conseguem administrar isso. Elas carregam os seus pensamentos de derrota, de fracasso, e com isso não conseguem viver o extraordinário do Pai. Então, assim como há um processo para uma colheita linda, tudo em Deus é assim. Como tarefa para a sua casa, eu vou te deixar Gênesis capítulo 1. Leia na sua casa de novo, com bastante pausa, e veja que o Senhor, para fazer o que Ele fez para mim e para você, Ele foi colocando área por área em ordem. E aí, para ensinar os homens, o que Ele fez? Ele criou o tabernáculo, justamente para desconfigurar da cabeça do povo o que eles estavam vendo todos os dias, que era a idolatria que existia com os deuses do Egito. E o Senhor dá uma ordem. Isso você vai ver depois na sua casa em Êxodo 25. Deus revela o tabernáculo para Moisés. E além de revelar, Ele informa medida, cores, materiais, utensílios, forma de montar, desmontar e transportar. Ou seja, não arma uma tenda para mim, há um processo, há uma forma, há uma madeira. A madeira para se usar, para montar o tabernáculo, era a madeira de acácia. Sabe por quê? Porque é a madeira que as pragas não conseguem perfurar. E era revestida, justamente para quê? Para que eles pudessem limpar todos os dias. Isso é uma alusão a mim e a você. Para transportar a glória de Deus, tem que limpar o utensílio todos os dias. Havia uma ordem no tabernáculo. Então há uma ordem para montar, há uma ordem para colocar o ornamento, há uma ordem para desmontar, e há uma ordem para transportar. Havia uma tribo específica só para transportar. Havia uma tribo específica para montar, e havia uma tribo específica para organizar. Nosso Deus é um Deus de ordem. Deus vai te abençoar muito quando tudo estiver em ordem. Olha para o teu irmão e diga isso: Deus vai te abençoar muito quando tudo estiver em ordem. Então coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua família, coloque em ordem as suas finanças, coloque em ordem a sua vida profissional, coloque em ordem a sua vida social, coloque em ordem a sua vida sentimental. Existem lugares que não competem mais a você, existem comportamentos que não combinam mais com você, existem palavreados que não ornam mais com você, existem coisas que não é um anjo que vai fazer, existem coisas que não é o Senhor que vai fazer, é você quem vai escolher, é você que vai organizar, é você que, por exemplo, chega em casa, é você que escolhe ornamentar a sua casa, é você que escolhe colocar as coisas em ordem. Então coloque também na sua casa, coloque nos seus pensamentos, organize a sua vida social, organize a sua vida sentimental, organize a sua vida emocional e, por fim, a vida espiritual. Coloque tudo em ordem. Volta a ter prática de leitura bíblica. Volta a ir para o quarto, para o lugar secreto. Porque tudo que você busca no secreto, o Senhor abençoa você no público. Existem pessoas que querem buscar coisa no público. Não, Deus não vai te responder no público. Ele vai falar com você no secreto e vai te honrar no público. É assim que Deus faz. Por isso que Ele diz: quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, eu e você. Aí aquilo que você busca no secreto, eu vou honrar você no meio de todos. Nosso Deus é um Deus de ordem. Essa palavra, ela me consumiu durante toda essa semana, porque muitas coisas que nós carregamos, enfrentamos e padecemos, é justamente porque falta-nos ordem, nos falta organizar, saber o que é urgente, o que é importante. Muitas vezes a gente inverte algumas coisas, outras vezes a gente não prioriza o que é reino, e a gente prioriza o que é nosso. E quando eu estava falando com um querido aqui agora, falei para ele: aí, como é que está o trabalho? Meu Deus, estou exausto de tanto que trabalho. Eu falei para ele: lembra daquilo que você fez dias atrás? Mostrei para ele lugares que ele fez outro dia. Eu falei: isso é colheita daquilo que você plantou. Plantou no reino, o reino retorna a você numa porção excelente. É assim que Deus vai fazer.
Então, eu quero chamar essa igreja hoje, para que você coloque tudo em ordem. E eu sei que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está ministrando você, áreas que você precisa colocar em ordem. E eu vou terminar, fala aleluia. Muito cuidado com a porta que você fecha. Repete isso comigo, cuidado com a porta que fecha. Olha para mim, aqui, essa noite é uma noite de cura das emoções para alguém. A gente tem essa mania. Quando a gente é ferido por alguém ou por alguma coisa, a tendência que a gente tem é de levantar muralhas de proteção. Dentro da cura, isso se chama mecanismo de defesa. Qual a melhor forma de se defender? Atacar. Existem pessoas que elas são afetadas sentimentalmente. Relacionamentos frustrados, não duradouros, que trouxeram algumas dores. Aí a boca dela pronuncia algo seríssimo: não me relaciono com mais ninguém. O que ela fez? Levantou uma muralha de proteção. Então ela começa a julgar todas as pessoas que se aproximam dela com os mesmos traços daquela pessoa que a feriu, e ela começa a mapear. Então ela começa a se defender, ela fecha oportunidades. Ela teve alguns problemas na área profissional, então por causa daquele problema, no novo local que ela está, ela não cresce, porque ela acha que todos que estão em volta dela vão puxar o tapete igual aquele predador anterior fez. Querido, a sua vida é do Senhor. Se houver vergonha para você, para Deus é dupla honra. Isso é uma coisa certa. Se o inimigo provocar vergonha para você, para Deus a resposta é: tenho dupla honra. Você pode dizer isso para o teu irmão? Se o seu inimigo provocar vergonha para você, faz um carinho nele, se a intimidade permitir, e fala: o seu pai tem para você dupla honra. O que o pai tem para você? Dupla honra. E toma cuidado, porque às vezes você pede restituição do que você foi roubado, e você vai tomar restituição daquilo que o diabo roubou de você, e o Senhor não quer que você ore por restituição do que o diabo roubou. O Senhor quer que você apenas desfrute da honra dobrada que Ele tem para você, e não vai vir das mãos do diabo, vai vir das mãos do nosso Pai. A honra de Deus é para escancarar. Eu não sei se alguém está precisando dessa palavra, mas a honra de Deus é simplesmente para escancarar. A honra de Deus é para todo mundo ver. Leia, é assim que Deus faz. A honra de Deus é assim. Leia, está aqui, ó, essa é a honra. Quando tentam sapatear em cima de você, Deus fala: pode deixar que agora vem a hora de eu colocá-lo no meio de todos. Irmãos, eu fico imaginando o que foi para os irmãos de Davi, quando vê o azeite deitar na cabeça dele. Os irmãos dele ficou em pânico, porque o pai disse assim: não tem mais ninguém. Samuel, guiado pelo Espírito, disse: não tem mais ninguém. O pai disse: tem um imprestável, tem um que cuida de ovelha lá. O Senhor disse: então chama ele, porque a gente não se assenta na mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chega, imprestável aos olhos do pai e dos irmãos, para Deus, a dupla honra já estava pronta. Eu deito o azeite na cabeça desse moço. Meu Deus, eu fico imaginando a fúria, a ira que os irmãos de Davi não tiveram. Eu quero declarar que a fúria do seu inimigo hoje, ela está aumentando, porque a dupla honra chegou para você, em nome de Jesus. Talvez o que você precisava para receber algo maior do Pai, era só você ouvir: põe em ordem, coloca em ordem, dá o passo da ordem, coloca tudo em ordem. Chega em casa hoje, abre a gaveta, põe em ordem. Chega em casa hoje, joga papel velho fora. Joga coisa fora. Sua casa virou um depósito de coisa que não presta. Tem até xícara que não tem asa. Você não toma café nela, mas no seu coração tem o quê? Tem um sentimento por essa xicrinha. Joga fora essa praga, esse depósito de Satanás. Se desvincula do que é velho. Talvez não é a xicarazinha, talvez não é o bulizinho, não é o pirizinho, não é o pratinho, é a cuquinha sua. E
quando você dorme, você deita naquele travesseiro de plumagens de ganso. Só você e o travesseiro de ganso sabe o que você fala. Você chora escondidinho, quando entra no banheiro para tomar banho, chora escondidinho, reclamando da vida, lamentando das dores, lamentando dos fracassos. Fica livre disso. Esse sentimento vai trazer o que para você? Nada. Vai te impulsionar para onde? Nada, pelo contrário, vai te manter atado. E Deus não habita em lugar de desordem. Deus habita em lugar de ordem. Que Ele te encontre hoje com o coração organizado, com as emoções organizadas, com os pensamentos organizados. Irmãos, Romanos 12 diz isso: renova, organiza, metanoia, transforma. Para de pensar como retrógrado, para de pensar como religioso, sai do casulo, sai desse mundinho que você gerou. E eu já contei isso aqui para você, vou terminar, fala aleluia assim agora. Me ajuda, fala aleluia que assim eu acabo. Mas tem gente que gosta de catar o baby. É o baby da desculpa. Sabe o que acontece? Não dá certo, porque aqui, né? Tem que dar chuquinha para ele, toma chuca aí. E quando você não vê o baby da justificativa, ele quer fazer o favor de mostrar para você. Ele dá uns tapas na bunda do baby da desculpa para chorar, para você ver. Tem gente que gosta de escora. Tem gente que gosta de arrumar justificativa. Tem gente que gosta de ser chamado de, ai, tadinho. Ai, tem gente que gosta da autopiedade. A pastora Márcia fala isso na Clínica da Alma. Autopiedade e poder não caminham juntos. Ou você vive uma vida de autopiedade, ou você vive uma vida empoderada pelo Espírito Santo. Para você viver uma vida empoderada pelo Espírito Santo, você tem que abandonar a autopiedade, a comiseraçãozinha. Ai, porque tudo acontece comigo. Não, aconteceu comigo, mas todas as coisas cooperam para o bem. Até o que dá certo, aquilo que não dá, aquilo que dói, aquilo que não dói. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, então Ele vai fazer acontecer e vai para frente. Viver um novo dia, viver uma nova história, uma nova oportunidade. Tudo em ordem. Fiquemos em pé. Fala para o teu irmão, que esse irmão está com a cara boa hoje. Fala para ele, tudo depende de você. Fala, se você quiser colocar em ordem, fala para ele. É você que vai colocar. Existem coisas que não é o pastor. Existem coisas que não são os cooperadores, os pastores auxiliares. Não. Existem coisas que não é o seu cônjuge. Não é a sua namorada, a sua noiva. Não é o irmão que vem com você no culto, ou aquele que te convida. Não, existem coisas que é só você que pode fazer. Até porque, irmão, o que está dentro de você, ninguém sabe a não ser você. E se você não colocar em ordem, você vai acordar mais um dia dizendo assim. E nós aprendemos aqui no início do segundo semestre, que os céus estão abertos para coisas novas, extraordinárias. Bota a mão no peito assim. Fecha os olhos um pouquinho. Esquece do irmão que está do seu lado. Pai, eu oro com os meus amigos. Eu oro com os meus irmãos. E nós meditamos hoje, Pai, no ciclo do cultivo. Para que uma colheita seja boa. Para que uma colheita seja, Pai, vistosa. É necessário arar. É necessário passar a grade, adubar, irrigar, plantar uma boa semente, ter todos os cuidados básicos, e aí sim, Senhor, nós vamos colher abundantemente. Há um ciclo de ordem, assim como foi na construção do tabernáculo, tudo o Senhor colocou em ordem. Pai, eu ministro os meus amigos, eu ministro os meus irmãos, eu ministro os filhos desta casa, para que esta palavra seja uma verdade real sobre nós. Nós sabemos o que precisamos colocar em ordem, sejam os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, a nossa vida social, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, e ouso dizer, a nossa vida ministerial. Senhor, nós colocamos tudo em ordem, para que o fluir seja como um rio do Senhor, um rio de água viva, para que essa água, onde ela passa, ela toque, ela cura, para que o Senhor possa entrar nesta casa, no nosso coração, fazer morada e estabelecer os teus propósitos, os teus anseios.
derramar sobre nós os teus princípios. É assim, Senhor, que nós oramos. Restaura o que for preciso, cura o que for necessário, ajuda este homem e essa mulher a tomar decisões importantes nessa noite, para colocar em ordem o que precisa. Senhor, nós não queremos ser como ontem, não queremos ser como antes, não queremos ser como ontem, nós queremos ser, ó Pai, a novidade que o Senhor tem para nós. Que os teus filhos e as tuas filhas tomem esta palavra e eles possam viver o extraordinário que vem de ti. É assim, Pai, que nós te adoramos. É assim que nós celebramos o teu nome. É assim que nós reconhecemos a sua majestade. É assim que nós cantamos ao Senhor.